Então, pessoal, o filme de hoje é o filme Matrix, um filme de 1999, alguém já tinha até colocado aqui no nosso bate-papo. É um filme produzido na Austrália, com toda a produção, diretores e tudo mais oriundos dos Estados Unidos. Filme classificado originalmente como ação e ficção científica, tem realmente as duas vertentes muito fortes dentro da obra. Um filme que ganhou no Oscar 4 prêmios, 2 BAFTAs também, demonstrando que a primeira produção, sendo que é uma trilogia, teve uma excelente repercussão. Gastou-se em torno de 65 milhões de dólares e arrecadou-se mais de 431 milhões de dólares, ou seja, um lucro estupendo. Uma produção de 2 irmãos à época, né, que hoje são 2 irmãs, curiosamente. Exatamente. Né, uma coisa aí que Lily e Lana, né? Exatamente. Lily E é Lana uma Wachowski. curiosidade. E é uma obra que, em seu tempo, acabou produzindo uma chamada obra de arte multimídia, porque fez filme, que foi o primeiro, depois tivemos uma série animada chamada Animatrix, que nós indicamos, teve a continuação, Matrix Reloaded, Matrix Revolution, teve jogo de videogame, mas tudo conectado, não foi uma coisa desconexa cada um em uma hora, tudo tendo um centro só. É uma obra em estilo cyberpunk, para a galera que curte aí tanto o estilo de moda, personagens, ideias, underground. O primeiro filme mostra muito esse mundo underground. Essa galera, a primeira cena lá do Neo indo lá numa boate totalmente fora dos padrões que a maioria de vocês estão acostumados. E uma obra que traz para nós uma sinopse, que a gente vai só falar um detalhezinho para depois prolongar o assunto. Né? Uma obra que trabalha com o mundo distópico, que vai ser descoberto depois um mundo virtual que rege nossa vida, entre aspas, real. E tendo aí toda uma tecnologia, né, uma inteligência artificial por trás e ideias de vários campos que a gente vai comentar, filosofia, sociologia e outras áreas que encaixam na intencionalidade do roteirista e dos diretores, porque falar que tem uma coisa, falar que foi intencional é outra. E nesse filme a maior parte é intencional. Exatamente. E aí, Ferê? Então, o que a gente pode? Pegando um pouco essa ideia do início do filme, nós podemos tirar um pouco do legado de Matrix, né? Que a gente observou que depois de Matrix, do filme, que foi em 99, muita coisa veio a partir dele. Podemos citar, por exemplo, na música, começou a junção de música eletrônica com rock, com metal. Essas músicas foram incorporadas no filme e depois tiveram grande repercussão depois. Algumas músicas mesmo que vieram antes, em 92, por exemplo, com Rage Against the Machine, veio com a música Wake Up. E o Wake Up, ele fecha a Matrix de uma maneira sensacional. Então, essa música, em 99, ela se revigora, ela surge novamente. Então, foi nesse ano mesmo que comecei a gostar de Rage Against the Machine, que é sensacional, ainda mais essa música. Para quem lembra do filme, essa parte final, para quem viu agora, acabou de ver hoje, ontem, essa parte final ela é uma das melhores que temos. E veio depois um pouco de vestuário. Então começou essa ideia cyberpunk, celulares. Então 99, para quem viveu essa época, né, de década de 90 para trás, para quem nasceu antes da década de 90, viveu muito essa revolução tecnológica, né? Então internet. Quantos aí viveram de fato a internet de escada? Nossos alunos aí, de fato, nem viram internet de escada, não sabem nem o que é isso. Viram, não. Pra quem, de fato, uma noite inteira. Para quem sofreu esperando da meia-noite, sexta-feira, para você entrar na internet e pagar apenas um pulso. Isso aí tem que lembrar, hein? Aquele barulhinho da internet sendo de escada, assim, ó, dava nem para esconder que você queria entrar na internet. Então, resumindo, era um mundo que a tecnologia estava avançando de uma maneira muito grande. Então, para quem viveu essa época de final da década de 90 e depois trabalhando já anos 2000, indo para 2010, a mudança foi significativa. Então, muita coisa mudou rapidamente. Mas na época os celulares ficaram famosos nesse quesito de abrir, né? De deslizar para baixo, ficou muito famoso nessa época também. Então, os óculos do Neo também ficaram muito famosos na época. Então, tudo surgiu com um legado bem interessante. Exatamente. O telefone estava muito envolvido, de fato, na ideia do filme. Então, vestuário... E quem vê o filme
tem o orelhão, coisa que hoje em dia, quem Exatamente, conhece o orelhão? exatamente. Orelhão. Eu colecionava cartão telefônico de orelhão, olha que loucura. Tanto que eu estou bem velho pelo que eu estou percebendo aqui. Mas vamos finalizar isso aqui. O universo Matrix, como o Yuri falou mesmo, ele expandiu de uma maneira muito interessante. Teve a trilogia, né, os dois outros filmes, né, Reloaded, Revolution Reloaded, e depois tivemos o quê? A série animada Animatrix, que mostra um pouco da origem desse mundo pós-apocalíptico. Para quem viu a Animatrix, eu vi o Flávio aí acenando feliz da vida com a Animatrix. De fato, é uma série, um anime sensacional, que dá para evidenciar um pouquinho desse mundo, como chegou nesse mundo pós-apocalíptico. Então foi bem interessante isso. E além disso, uma coisa bem legal, eu até comentei, joguei nos stories essa semana, a ideia do efeito bullet time, né? Esse efeito que surgiu basicamente no filme Matrix, que é aquele efeito de câmera lenta, geralmente até às vezes parado o objeto em questão, e uma câmera fazendo um giro em torno desse elemento, 360 graus em torno desse elemento. Então esse efeito chamado de bullet time, e chamado às vezes de efeito Matrix, foi muito explorado nos filmes depois. Então foi assim, ficou tão banal depois de tanto que foi explorado, mas tudo começou de fato com Matrix. Então Matrix ele teve um legado em efeitos especiais, tanto que ganhou o Oscar de efeitos especiais, não foi à toa. Então o legado de Matrix ele é muito, muito grande. Agora a gente vem uma pergunta. Será que Matrix realmente ele revolucionou todo o cinema? Ele trouxe inovação, de fato? Olha que interessante. Há uma ideia do herói se desenvolvendo nas cenas. Há uma jornada desse herói. Essa jornada, daqui a pouquinho, o Yuri vai comentar com vocês. Mas antes de a gente falar dessa jornada do herói, olha que interessante. Por que Matrix foi um filme tão relevante para a época? Ele inovou? Trouxe elementos diferentes? Não. A questão é, ele teve o timing, o momento certo de lançar esse filme. Repito, era o momento que estávamos nessa ideia de progresso tecnológico, internet, a tecnologia, a ideia da inteligência artificial. Então o filme conseguiu alinhar a ideia da tecnologia com a ideia da filosofia e conseguiu trabalhar esse questionamento, né? Como nossa humanidade vai sobreviver com o progresso da tecnologia, quais serão os próximos passos, quais serão as próximas perspectivas com esse avanço da tecnologia. Então tudo isso estava envolvido. 99 para 2000 surgiu também o famoso bug do milênio, né? Aquele processo que 99 para 2000 iria ter um colapso do sistema computacional do mundo inteiro. Para quem não lembra muito bem dessa história, os 2 dígitos finais de 99, 99, iriam virar 00, porque era 2000. Só que 00 também era igual a 1900. Então existia uma ideia de que teria um colapso no sistema de computadores mundial e esperava que isso acontecesse. Resumindo, nada aconteceu, o impacto foi mínimo realmente nessa virada. Mas resumindo, Matrix conseguiu pegar o timing certo, o momento certo de lançar um filme com um roteiro espetacular. Mas a ideia do filme não foi diferente, porque tinha um herói, e o herói geralmente sempre busca um lugar desconhecido. Ele vai começar a invadir um lugar diferente, desconhecido. Lá na antiguidade, na era medieval, os lugares desconhecidos eram florestas, desertos, por exemplo. Depois, século XX, vieram o quê? A era do espaço. Tudo foi mudado aonde? Para o espaço, com o nosso lindo e belo Star Wars, né? Então esse aí é um dos principais ícones da busca desse lugar desconhecido que seria o espaço. E Matrix, ele retoma a ideia de você procurar o seu eu interior, de voltar para si mesmo. Então ele volta com uma nova perspectiva. Então essa é a ideia interessante que mostra que Matrix tinha elementos já conhecidos, porém, repito, foi o timing certo de lançar esse filme. Mas esse herói, essa jornada do herói, tem uma história padrão. E essa história padrão, acho que dá pra gente falar pra eles, né, Yuyu? Sim, com certeza. Se a gente busca aí, até o colega aqui, deixa eu ver, Flávio, acho que foi o Flávio, Flávio, aham. comentou da novela de cavalaria.
essa ideia da jornada do herói, Flávio, as novelas de cavalaria na Idade Medieval utilizaram muito, e lá atrás, na época da Antiguidade, né, antes de Cristo, nós tivemos as chamadas Odisseias, né, tivemos, por exemplo, Ilíada e Odisseia, que trazem o que a gente chama de efeito narrativo, que vai ter a chamada jornada do herói. Então é um elemento que é secular, ou seja, se repete inúmeras vezes na história da arte em geral. A arte de contar, que seria a literatura, o teatro e, no século XX, o cinema, começa a trabalhar com esses elementos repetidamente. E para ser algo que chame a atenção do seu espectador, a gente tem, por exemplo, essa jornada do nosso protagonista, o Sr. Anderson, ou, que vai ficar famoso, Neil, e ele vai ser o nosso personagem que vai seguir por toda uma trajetória de revelações. Porque um herói não existe sem revelações, sem surpresas, sem ser surpreendido. O nosso protagonista, né, pensando nessa jornada do herói, ele tem etapas a serem cumpridas. E essas etapas a gente vai falar um pouquinho aqui delas. Nós temos toda uma jornada iniciando no mundo comum, num status de tranquilidade aparente. O personagem está ali no seu mundo parado, estático, até que surge algo que é um chamado. Toda narrativa tem isso. Aquiles foi chamado por Odisseu. Aqui, nosso Neil vai ser chamado por um homem chamado Morfeu. E de forma inusitada, como é no filme, por meio de um celular que toca uma tela de computador que traz uma informação. E esse detalhe, né, você começa a ter esse indivíduo ficar em dúvida. Esse indivíduo começa a ficar em dúvida e parte para a sua jornada em dúvida, sem saber o que, como e por quê. Ele só segue, buscando respostas. Essa ideia já é uma reflexão que a obra nos traz, porque toda vez a nossa vida é pautada por dúvidas. E muitas dessas dúvidas são fomentadoras do nosso movimento. Acho que isso já pode pegar do filme e trazer para nós, independentemente do status de herói. Dentro disso, esse Morfeu vai ser o tipo mentor, que é outra etapa que o nosso personagem tem que passar. Depois de toda uma ideia de não saber exatamente onde está pisando, a necessidade de um mentor. Esse mentor é o Morfeu. Esse indivíduo, que tem o nome oriundo aí da mitologia, que vai acordar o Neil para algumas perguntas que ele não sabe respostas. Disso, ele vai ter que passar por uma etapa de ultrapassagem do limite, ou do portal. E aí, no caso, o Neil vai ter aquela famosa cena das pílulas, que a gente vai voltar mais à frente. Porque aí é a ideia. O indivíduo vai sair de uma tranquilidade aparente, ou ele vai buscar uma verdade aterrorizante. Então essa característica é muito pertinente. Depois, a gente tem a questão dos testes que o herói tem que passar, reconhecimento de aliados, inimigos, e para nós, o agente Smith, que é o que personifica muito, ou os agentes, são os inimigos que estão ali para limitar o nosso herói, ou eliminá-lo, que seria esse limite. A partir daí, nós temos a ideia de um inimigo aparente e de um enfrentamento próximo. E toda vez o herói, ele passa por uma derrota. Percebam essa repetição em filmes que você assiste. Quantas vezes o personagem que você está torcendo a favor, que é o protagonista, ele perde, ele cai, ele acaba sendo derrotado. Mas isso é como se fosse o motor para que ele volte a agir em busca daquilo que ele reconhece a partir de um determinado momento que ele precisa, e ele não reconhecia isso anteriormente. Aí nós temos a ideia dessa busca, que no filme vai ser retratada muito na ideia, ele perde o Morfeu e vai recuperar o Morfeu, que é preso, ele junto com a Trinity, são os três protagonistas da obra. Depois, esse caminho é tortuoso e periculoso, só que o que acontece? Consegue ser superada a maior adversidade possível, da maneira mais inusitada possível, que é um prédio todo fortificado, e duas pessoas conseguem recuperar o seu objetivo, aquele indivíduo, que era a sua conquista. Esse herói tem que passar por um momento de transcendência, que é ultrapassar o limite máximo, ou morte, e ressurgir. E aí Neil morre e ressuscita. Não é spoiler, porque é um filme de 99, né, pessoal? E depois, dessa transcendência e retorno do herói, ele vai ter a percepção da realidade na qual ele está.
E aí aquele final fantástico que culmina com a musiquinha que o... Musiquinha não, desculpa, Phil Ferreira. A música que o Ferreira mencionou aí do Rage Against the Machine, que é fantástica ela aparecer durante e no final, principalmente. E o E essa curioso, jornada... o curioso, Fale. rapidinho, é vocês perceberem o tanto que esses arquétipos de jornada do herói se mantêm em vários filmes, em várias obras diferentes. Resumindo, os autores eles se baseiam nesses arquétipos, nessa lógica de o mundo comum, o caminho do herói, a perda do herói, depois ele transcende novamente nesse processo. Então é um padrão. Então você passa por isso que o Yuri falou e fala assim, opa, então eu sempre sou iludido, é sempre a mesma ideia, a mesma história? Basicamente, só que sempre contadas de maneiras diferentes. Então Matrix conseguiu contar de forma diferente o que o Yuri descreveu para você em relação à jornada do herói, né? E mesmo sendo a jornada básica, a do Matrix, é uma jornada que te surpreende em vários momentos, seja pelos efeitos especiais que a obra utilizou, que foram inovadores para a época, seja pela questão do enredo, porque é algo diferente, aquela percepção que a gente vai comentar daqui a pouco, as origens, seja pela questão de como o personagem evolui do começo ao final. Ele não se mantém o mesmo ser, né? Há uma evolução, é uma personagem em evolução. E detalhe, ela não para nesse filme, a sua evolução. Ela ainda vai transcender e conseguir transcender no segundo. Ou seja, e no terceiro, quer dizer, é uma personagem que a gente fala na literatura que é uma personagem em evolução ou é uma personagem não padronizada. Exato. Assim, pessoal, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês e que é interessante nesse filme é a ideia do mundo pós-apocalíptico, né? Então você percebe que no filme é mencionado que já rolou o apocalipse, a humanidade já perdeu, e agora estamos reféns de máquinas. Esse roteiro é novo pra gente? Não, não é um roteiro novo. Um roteiro que a gente trabalha máquina versus humanos não é de maneira alguma um roteiro novo. Porém, a jogada do sistema, a jogada do filme é interessante. Então, qual que é a ideia do mundo pós-apocalíptico? É um mundo em que máquinas com inteligência artificial dominam, cultivam a humanidade em campos e extraem da humanidade, de cada pessoa, energia, através de bioeletricidade, através da energia da mente. Aí alguns me perguntaram até no privado durante a semana, algumas perguntinhas, de onde que vem essa origem, né? De onde veio esse apocalipse? O apocalipse que fala, de fato, em Matrix, ele está contado no anime, no Animatrix. E no Animatrix, olha que conta rapidamente a historinha de como esse apocalipse surgiu. Basicamente, o homem, a humanidade desenvolveu máquinas, essas máquinas com inteligência artificial começaram a adquirir uma maior capacidade de se desenvolver, de se adaptar. Essas máquinas, olha que interessante, não, segundo o Animatrix, não foram as máquinas que se rebelaram contra os humanos, e sim os humanos que começaram a se rebelar contra as máquinas. Dessa forma, na série animada, as máquinas se isolaram numa cidade, seria chamada Cidade 01, e começaram a viver o mundo delas, na cidade delas, e trabalhando economicamente no sistema. A ideia é, máquinas, em comparação com humanos, começam a trabalhar de maneira mais rápida, mais efetiva. Então, economicamente, para os humanos, as máquinas trabalhando, e como estavam trabalhando, estavam tirando o lugar dos humanos. Os humanos não gostaram. Resolveram, então, bombardear a cidade das máquinas com, de fato, essas bombas nucleares. Algumas máquinas sobreviveram nesse sentido, só que começaram a começar essa guerra, essa briga, essa luta contra os humanos. E olha que interessante, os humanos descobriram que as máquinas tinham armas, e essas armas eram provenientes, a energia das armas, da luz do sol. O que os humanos começaram a pensar? Vamos eliminar a luz do sol, que a gente consegue eliminar, de fato, a energia da arma delas. Os humanos bloquearam a luz do sol, mas esqueceram que a vida inteira depende da luz. E começaram a sofrer as consequências desse processo. As máquinas conseguiram se adaptar à falta de luz e os humanos foram praticamente quase todos dizimados. A questão é,
as máquinas, numa capacidade de evolução tão grande, elas conseguiram entender que a mente humana desenvolvia e fornecia uma energia muito grande. Então, começaram a usar os humanos como pilhas, como baterias. Dessa forma, o filme Matrix já mostra, né, campos e campos de humanos em cápsulas, de onde é extraído energia da mente dos humanos. Mas aí vem a pergunta, como é que eu vou extrair a energia, essa bioeletricidade da mente humana? Para extrair essa bioeletricidade, é necessário que essa mente esteja ativa. Para que a mente esteja ativa, criaram então uma realidade simulada. E essa realidade simulada é chamada de Matrix. Então, Matrix nada mais é do que uma programação de computador para que as mentes humanas consigam estar ativas lá dentro, achando de fato que estão no mundo convencional e consigam trabalhar ativamente. E aí as máquinas vão captando essa energia e vão sobrevivendo nesse mundo pós-apocalíptico. Então o que você vê nesse filme é justamente a ideia dessa realidade simulada que foi criada para manter a mente ativa dos humanos cultivados em campos de bioeletricidade. É um resumo bem claro do que é o filme, né? Então, aí que a gente vem a ideia da Matrix. E esse detalhe do mundo pós-apocalíptico, que não é algo inovador, né? Basta pensar que alguns anos antes, na mesma década, tivemos o Exterminador do Futuro 2. E antes dele, o Exterminador do Futuro 1, e já mostrava esse mundo de máquinas e tal. A maneira de contar a narrativa nova, com outra perspectiva, é que faz de Matrix uma reinvenção dessas questões, né? De máquina versus homem, que aparece tantas vezes em outras produções menos apocalípticas, tipo inteligência artificial. Exato. Bom, e agora, a sequência aí, o que você pode... É bom a gente ressaltar agora algumas conexões religiosas e filosóficas. Eu vou pontuar com vocês algumas reflexões, algumas conexões religiosas, e depois o Yuri vai entrar mais na área da filosofia com vocês. O que a gente pode tirar de área mais religiosa desse filme? Bem, basicamente, Neo. Neo é um anagrama para One. One, único, o escolhido. Então o Neo seria o quê? O Messias, o Salvador. O que salvaria a pátria ali, no caso a humanidade, desse sistema das máquinas. Legal, esse Salvador já foi trabalhado até anos antes, a ideia desse herói que tenta salvar a humanidade. Para quem lembra do Mad Max foi lançado em 79 o primeiro... Ué, mas Mad Max não lançou esse há uns 4, 5 anos? Não. Tem 3 Mad Max que foram lançados antes de Matrix. E o primeiro Mad Max foi lançado em 1979 e falava dessa ideia de mundo pós-apocalíptico e um herói para salvar. Então essa ideia de Messias existe com Neo, inicialmente. Depois nós temos mais essa ideia religiosa. Além disso, o Yuri falou bem sobre isso, que o Neo, ele morre, e ao morrer ele ressuscita, e ao ressuscitar vem a ideia de transcendência, depois também nesse sistema. Então é bom também lembrar desse fator. Um outro ponto interessante é lembrar de Morpheus, né? Morpheus é o deus grego dos sonhos, né? Então ele faz o Neo acordar desse sonho que ele estava. Já ouvi também outras reflexões que, de fato, o Morpheus sonhava muito com a ideia de achar o escolhido. Seria uma outra ideia também para Morpheus. A Trinity vem do nome da ideia de Trindade, Trindade Santa, né? Seria Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma outra referência religiosa ali existente. A nave, essa nave, Yuyu, vou te contar. O nome dessa nave é o melhor nome de nave que eu já vi na vida. Nabucodonosor. Não tem lógica essa nave aparecer. O nome dela é incrível. Nabucodonosor. Que faz referência também o quê? A um rei babilônico, que, de novo, tinha a ideia de colocar as pessoas no caminho de Deus. Que era a ideia da nave de Morpheus. O outro ponto interessante a trabalhar é a ideia da última cidade livre, que é Zion, que vem de Sião, que seria a terra prometida para os judeus. Então a gente tem várias referências religiosas aqui nesses arquétipos que a gente consegue ver em Matrix.
Só para finalizar, um ponto também interessante que eu lembrei agora, foi que, para quem viu o filme Matrix 2 e Matrix 3, é falado que várias outras realidades de Matrix foram feitas antes. Então, essa Matrix que nós enxergamos no filme não é a primeira. Vieram 6 ou 5 antes dela. A questão é, a primeira Matrix que fizeram de forma perfeita. Perfeita seria sem guerra, sem violência, todo mundo se amando. Isso aí seria uma referência o quê? Ao lugar ideal. Seria o paraíso. Exatamente. Adão e Eva. E a gente já sabe na historinha que Adão e Eva não conseguiram lidar muito bem com esse paraíso, né? Então, da mesma forma, a humanidade não conseguiu lidar muito bem com essa Matrix paradisíaca, essa Matrix sem nenhum problema. Então, foi um problema também que surgiu, essa ideia de Adão e Eva. Adão e Eva, né, que é até uma referência a Dark. Quem tá vendo Dark aí, também reparou que temos Adão e Eva, não vou dar muito spoiler não, mas temos Adão e Eva também em Dark. Depois vocês observem aí e vejam mais sobre Adão e Eva em Dark. E para finalizar... Até no pôster da terceira temporada, né? Exatamente. E só para finalizar, pessoal, além dessa ideia mais religiosa, mais cristã, temos uma ideia também um pouco budista, né? Da ideia de budeidade, de buscar a transcendência. Então, quando a gente trabalha com o Neo, ele trilhando o próprio caminho, tanto que Morpheus fala muito para o Neo, você não pode conhecer o caminho, você tem que trilhar o seu próprio caminho. Eu não posso te contar o que é Matrix. Você tem que entender e ver com seus próprios olhos o que é Matrix. Mostra a ideia de compreensão, de você trilhar o seu próprio caminho, de você ter disciplina nesse processo para atingir a transcendência, que é, de fato, o que acontece no final do filme. O Neo, ele consegue atingir o êxtase, né? O processo de transcendência final, que é uma ideia de budeidade. Então, essa escolha, esse processo de você trilhar o seu próprio caminho é muito importante até para nós. Então, na nossa realidade, trilhar o próprio caminho é muito importante. As pessoas te contarem o que você tem que fazer ou não, até pode ajudar, mas você tem que trilhar o seu próprio caminho e isso é o fundamental para todo mundo e para toda a sociedade. Falei demais sobre religião aí agora, quero um pouco de filosofia, Yu. O que você me diz sobre filosofia agora? Quando a gente sai da perspectiva, seja filosófica ou religiosa, em ambas a gente tem a ideia de reflexões sobre a existência e sobre a vida, igual você falou. Do budismo também, uma religião que traz perspectivas sobre reflexão. E aí, o filme, ele traz para nós uma série de informações que são colocadas ali, pinceladas pelos nossos escritores, roteiristas, de uma forma magnífica. Você tem um oráculo, que já remete à sociedade grega antiga, que na época que a gente chamou de mitologia, seria para eles a religião da época. E na sala da orácula, que, digamos assim, que é uma cozinha, tem uma inscrição que é oriunda do portal de Delfos, que é Conhece-te a ti mesmo, que encaixa com essa ideia do Neo ter que buscar quem ele é. E que muitas vezes eu não posso te contar o que você vai fazer, você tem que buscar, você tem que atravessar a porta. Eu não vou te apresentar e te colocar dentro da porta. A ideia é você tentar uma busca pessoal para você entender quem você mesmo é. Dessa noção, a gente já pode buscar até o próprio Sócrates na sua ideia de só sei que nada sei, que é a percepção da sua ignorância para a busca do saber, para a busca desse conhecimento. Dessa percepção, a gente já parte, por exemplo, para Platão, e acho que é a percepção que a maioria das pessoas, quando o filme saiu, eu lembro isso de época de escola, era falar do mito da caverna. Porque o mito da caverna fala justamente de você sair da ignorância, sair da percepção restrita de um espaço em que todos estão ali fechados e buscar o mundo exterior, no qual você tem a percepção do que é a verdade. Só que muitas vezes não aceita por aqueles que ainda estão dentro da caverna. E não aceita por diversas formas. Ou porque eu não quero, ou porque eu estou na minha zona de conforto, ou porque eu acho que aquele outro lugar, a verdade dói, é ruim, vai me maltratar. E é justamente isso que o filme vai mostrar um pouco. A questão dos personagens saírem dessa zona de conforto, de um mundo que parece muito tranquilo,
dependendo da perspectiva, e de repente você está em uma realidade pós-apocalíptica, que é o personagem, por exemplo, lá do Cypher, que fala, não quero ficar aqui mais. E aí vai ter rolar toda aquela traição do personagem, que ele quer voltar à ignorância. E só um adendo, né? Falando de Cypher, né? E voltando para a religião, Cypher seria quem então na religião? Judas, né? O traidor. Oh, então a gente vê exatamente. que temos outro elemento que a gente pode citar nessa ideia. Siga aí, Yuka, a filosofia. E aí e eu estou seguindo mais ou menos uma ordem temporal, a gente tem René Descartes, que vai trabalhar tanto com em Platão ainda a gente trabalha com o mundo sensível e o mundo inteligível. E aí essa sensação de mundo sensível e inteligível é a ideia esse mundo que nós estamos, ser só pensamento, só criação de uma máquina, e tem um mundo sensível que é aquele que eu vou perceber, sentir, saber. Essa percepção platônica também é muito interessante, que vem de forma indireta. René Descartes trabalha tanto com a lógica, ele trabalha com a ideia de uma frase, né, que eu acabei recolhendo aqui, que fala sobre, quando eu tento reconhecer o que é meu sonho, muitas vezes eu não sei o que esse sonho é, ou como ele existe. E é exatamente a Matrix, eu não sei como ela é, e tão pouco como ela existe. A maior parte dos personagens está ali em um sentido de ignorância mesmo. Lembrando, de novo, o mito da caverna de Platão. Aí a gente vai para um outro filósofo mais recente, que é Sartre. E Sartre trabalha com uma ideia muito simples, mas muito essencial em nossos tempos, que é a essência e aparência. E a ideia do filme trabalha muito essa noção. Se você pega a pílula azul, você vai ficar talvez só na aparência. Tudo tranquilo, eu não sei das coisas, me mantenho na zona de conforto, segue a vida. Se eu pego a pílula vermelha, eu vou conhecer a essência. E conhecer a essência nem sempre é fácil. E mais, você ter uma essência acima da aparência é outra percepção complexa. Por quê? Quantos de nós hoje podem ser ditos indivíduos que colocam a essência acima da aparência, no mundo como ele está e é. Então, acho que tudo isso vai sendo corroborado dentro de uma perspectiva de reflexão para nós, enquanto seres humanos, dentro de um espaço que muitas vezes nos corrompe a sermos ignorantes, no sentido não do saber, mas no sentido de permanecermos numa situação estática e não em movimento de busca do que realmente é a vida, a existência, o mundo. Quando a gente parte para uma última referência aqui, que nós temos o Baudrillard, que é alguns colocam como filósofo, a última cátedra que ele participou na universidade era professor na área de sociologia, então ele tem formação em uma área e na outra. Aparece uma singela referência dele no começo do filme, que o Neo tem um livro desse indivíduo chamado Simulacro e Simulação, onde ele guarda alguns pertences. E aqui não é uma referência solta, é uma referência que os indivíduos que produziram o filme tiveram a intenção de colocar, sim, referências a essa obra. E esse indivíduo, ele trabalha com a questão da realidade ser composta por símbolos. E dentro dessa questão simbólica, entra a ideia, tem a frase aqui, bem-vindo ao deserto real, que é do livro, que é o que o Morfeu fala para o Neo. E o que é o deserto? É a ideia de você estar numa realidade que é vazia. Ela é preenchida pelo que a Matrix faz a partir de você, o mundo que você cria mentalmente, que é uma realidade virtual. E aí a gente tem esses pensamentos, né, e pensadores, perceba o seguinte, quantas informações a gente já falou aqui, de religião e filosofia. E quantos filmes a gente pode dizer que tem a mesma carga informativa? Acho que pouquíssimos. Existem outros. Mas a ideia desse filme é que ele não fica só na ação e na ficção científica. Ele consegue aprofundar vários temas. É isso que torna o filme, talvez, um diferencial em sua época e até hoje. Uma outra referência interessante que a gente pode citar logo no começo do filme também, juntamente quando mostra o livro Simulacrum and Simulation, é a referência de Alice no País das Maravilhas. Então, o tempo todo, na máquina, no computador do Neo, aparece assim, siga o coelho branco, que é a tatuagem de uma das mulheres que ele está
entregando um material hackeado, né? Que era uma das atividades extraoficiais do Neo, né? Então, seguir o Coelho Branco faz uma referência total a Alice no País das Maravilhas, que é justamente essa busca para entrar na toca do coelho, que seria entrar em uma outra realidade. Tanto que o Morpheus, no encontro com o Neo, fala justamente isso, que se ele está preparado para ver até onde a toca do coelho vai, para ver até onde essa realidade vai. Então vai muito além desse processo, né? Tem várias outras referências. Um ponto interessante, né? O Yuyu falou para a gente sobre a alegoria da caverna, mas interessante que sempre falam, né? Alegoria da caverna, e às vezes as pessoas não sabem de fato qual que seria a ideia da alegoria básica da caverna, né? Então, rapidamente aqui, para quem não conhece a alegoria da caverna, bem resumidamente, seria a ideia de que alguns prisioneiros estavam em uma caverna desde o seu nascimento, acorrentados e virados para uma parede, de maneira que não conseguiam ver mais nada ao seu redor, apenas essa parede. Atrás desses prisioneiros tinha uma fogueira, um fogo. E com o movimento de pessoas passando entre o fogo, de fato, e esses prisioneiros, sombras eram projetadas nessa parede da caverna. Resumindo, esses prisioneiros, desde que nasceram, só conseguiam enxergar sombras e ouvirem o eco das vozes que entravam pela caverna. Qual que era a realidade desses prisioneiros? As sombras. Então, tudo que eles viam era apenas sombras durante a vida inteira. Essa era a realidade deles. A questão é, um desses prisioneiros conseguiu fugir, sair das correntes e correu para fora da caverna. Ao ir para a caverna, sair da caverna, se deparou com o sol. Se deparando com o sol, o que acontece? Ele tem aquela primeira elucidação do ambiente. Um ambiente novo ali está surgindo para ele. Ele se assusta no começo, que é a mesma forma que o Neo se assusta no começo, mas depois ele entende que o mundo é muito maior do que ele imaginava, que a realidade dele, de fato, era muito maior do que ele tinha dentro da caverna. O que ele pensa? A mesma coisa que o Neo quer. Voltar para a caverna, voltar para a Matrix e salvar o maior número de pessoas. Esse prisioneiro que fugiu volta para a caverna, tenta mostrar para os outros que a realidade é muito mais além daquelas sombras. Resultado, eles não acreditam nisso. Eles falam que ele está louco e que, de fato, não faz parte da realidade deles o que ele está contando. E algumas ideias, não sei se o Yuri já leu também sobre essa ideia final, não sei se eles matam esse prisioneiro ou se... tem uma ideia de morte. Que eles matam, enfim. Resultado, eles não querem sair dessa realidade. E aí que eu pergunto para vocês uma coisa bem interessante. Pílula azul e pílula vermelha. Eu fiz esse questionamento no meu Instagram essa semana. Se eu não me engano, a resposta final foi: pílula vermelha tinha uns 60% dos votos, pílula azul, consequentemente, tinha uns 40% dos votos. Mas é que eu pergunto para vocês, qual seria a pílula que você tomaria? Uma pílula azul, que te manteria numa realidade simulada, uma realidade confortável, ou uma pílula vermelha que te mostraria o que é o real, o que de fato está ali sendo mostrado para você como realidade, porém, bem difícil. No caso do filme, muito difícil e muito complicado no mundo pós-apocalíptico. Mas aí vem esse padrão. Nem sempre as pessoas, e o filme fala isso, nem todo mundo está preparado para encarar a realidade. Nem todo mundo está preparado para tomar a pílula vermelha. Algumas pessoas não querem e não irão sair de Matrix. Por quê? Porque elas estão bem ali e não conseguem encarar a realidade de fato concreta. Então não é para qualquer um sair dessa realidade simulada. E muitos vão lutar contra quem de fato quer tirar a pessoa dessa realidade simulada. Então é uma coisa muito, muito delicada. E esse questionamento ele é muito interessante, né, Yuri? O que a gente pode falar mais desse questionamento aí? Não, você está falando aí, me veio à mente aqui a frase de um estadista de 1870, chamado Otto von Bismarck, que ele fala a seguinte frase, falando de realidade e verdade, né? Se soubéssemos como as salsichas e as leis são feitas, ninguém gostaria de saber. E ninguém mais as consumiria. E aí você pensa bem, será que a gente prefere ficar nessa zona de conforto, né, de uma realidade que a gente já conhece e está adaptado de uma maneira ou de outra? Ou será que a gente opta por saber a verdade e sofrer com essa verdade, em essa nova realidade?
E, assim, Vocês que estão aí na live agora, coloquem aí, pílula azul, pílula vermelha. O que você iria preferir? Tomar a pílula Coloca azul aí, galera. e se manter numa realidade simulada, ou pílula vermelha e conhecer o real, mesmo que o real seja algo um pouco difícil e duro? Coloque aí nos comentários aí, pílula azul, pílula vermelha. Vai, o que você tem para falar pra E gente? pensando até as cores, né, simbolicamente, o azul pode ser tranquilidade e melancolia. E o vermelho pode ser a ideia do perigo e cuidado. Exatamente. Né? E já, A ideia da e já simbologia dizia, da cor é importante. já dizia muitos, né, que a ignorância é uma bênção, né? Então, para muitos, a ignorância é uma bênção e, de fato, não saber tanta coisa é talvez mais interessante do que saber toda a verdade, né? Então, é complicado isso, né, bicho? Ah, complicadíssimo. Mas eu acho que. Aí, ó, o pessoal está respondendo mais vermelha. Quer dizer, só vermelha por enquanto. Então É, a gente está com um público seletivo e que quer sofrência. Mas é bom isso aí, porque, né? A ideia de você saber a verdade acho que é melhor do que você se manter numa ilusão. A ideia que a gente vê muitas vezes é a ilusão, as pessoas falando, ah, não, a vida melhor é ficar nesse status quo. E esse status quo muitas vezes é para quem está ali, numa situação de exato. grandiosíssima opulência, coisas demais, aquela vida muito satisfatória. E nem por isso ter uma vida satisfatória significa viver na ignorância. Eu acho Exatamente. que sair dessa zona de conforto acho que seria muito valorativo para a maioria. Pelo menos todos aqui colocaram. Por enquanto está 100%. Eu estava conversando com o Flávio essa semana e ele me falou essa ideia de Matrix, né? Focando no filme. O que ele vai querer sair de Matrix e começar a vestir roupa de batata e comendo gororoba lá que não sabe nem o que é? E viver numa caverna perto do centro da Terra. É bem complicado isso. Mas a gente tirar essa É, mas reflexão e jogar para a nossa vida, de fato, saia ou sair do lugar comum, você trilhar o seu próprio caminho para buscar novas ideias. Nesse momento nosso de pandemia, né, pessoal? A gente sabe que é difícil, então a gente conseguir trilhar um caminho diferente, buscar novas ideias, sair da comodidade, nos faz chegar em lugares mais interessantes, né? Transcender esse período mais difícil nosso, né? o pessoal comentou aqui, ó, por exemplo, a Lohane falou, zona de conforto nem sempre é melhor, certeza. Na maioria das vezes não é melhor, porque a zona de conforto nos deixa acomodados, igual o Ferreira está falando da pandemia. A gente não pode ficar nesse comodismo todo dia querer fazer a mesma coisa, a gente tem que mudar, fazer coisas diferentes. Óbvio, respeitando os limites de cada um. A gente também não é uma máquina que cada dia vai fazer tudo 100% e da melhor maneira. Exato. Tem, obviamente, uma evolução gradativa. O Guilherme Wilhelm falou ali que nada de Marília Mendonça aqui, tá certinho, a sofrência deixa pra live, Guigui. Aqui a gente segue pela ausência da zona de conforto, que é o que a gente está fazendo com a live, né, Ferê? Saindo da zona Exatamente. de conforto. Aí o Exatamente. Pedro acabou de falar aí, ó, ignorância é uma dádiva, é loucura buscar o conhecimento. Então que sejamos todos loucos nessa vida. E o interessante, só para a gente finalizar a nossa live de hoje, pessoal, é um pouco agora de sci-fi, um pouco de ficção científica e um pouco de ciência também. Será que a gente está vivendo hoje numa realidade simulada? Parece brincadeira. O Yuri até deu uma risadinha aí e eu acho até engraçado isso. Seria possível estarmos nesse momento em uma realidade simulada? Seria possível estarmos nesse momento em uma Matrix? Logo depois do filme, 2003, 2004, alguns cientistas e filósofos também começaram a descrever algumas possibilidades e hipóteses para a humanidade. Dentro dessas possibilidades e em relação à realidade simulada, temos três possibilidades para a humanidade. Possibilidade 1. A humanidade ela vai se desenvolver de tal maneira no futuro, mas ela não vai se interessar por criar realidades simuladas. Então vai ser uma possibilidade. A segunda possibilidade é a humanidade será dizimada, será evaporada antes dela atingir esse progresso tecnológico a ponto de construir uma realidade simulada. E a terceira hipótese seria, se a primeira e a segunda não derem certo, a terceira hipótese é, nós já estamos vivendo em uma realidade simulada. Ou seja,
já estamos no futuro e o que estamos vivendo é basicamente uma simulação da realidade que nos foi imposta. E a pandemia é o teste, né? A pandemia aí é o vírus, olha aí. Mas aí, Ferezinho, a gente vive em Matrix? Não estou falando isso. Mas segundo muitas ideias, isso é uma possibilidade. 1 em 1 milhão? 1 em 1 bilhão? Não sei. Mas é uma possibilidade. E onde que eles se pautam nisso? Um pouquinho de ciência para vocês aí. Em valores científicos, os raios cósmicos que chegam até a Terra, que são partículas atômicas que chegam aqui de vários pontos do universo, o que foi até hoje descoberto é que elas têm uma velocidade limite. E essa velocidade limite dos raios cósmicos faz com que exista uma programação matemática fixa. Quando a gente trabalha uma ideia de limite matemático, e para que se tiver algum matemático aí no grupo vai gostar dessa ideia, esse limite de velocidade do raio cósmico faz com que nós pensemos numa ideia de programação. E nada mais interessante na programação do que uma linguagem computacional. Então, resumindo, essa ideia de raios cósmicos com uma velocidade limite mostraria que estamos basicamente em um programa computacional. Eita, agora minha cabeça pifou. Pifou. Então, assim, são várias ideias que nós temos. Além disso, só uma ideia a mais aí sobre Big Bang. O Big Bang fala sobre como tudo surgiu, né? Tudo surgiu nesse nosso universo. Mas a ideia é, o que foi o start para o Big Bang? Se nós vivêssemos uma realidade simulada, isso seria facilmente explicado. O que seria o start? Alguém foi lá e ligou o programa de computador. Exatamente. Então, olha como tem vários elementos que podem evidenciar uma ideia de realidade simulada. Vivemos nela ou não? Não sabemos. É uma possibilidade? É. Fiquem aí com essa dúvida na cabeça de vocês. E esse negócio de estarmos um programa, aí encaixa outra ideia que nós somos aplicativos, né? Ou somos elementos que entram aplicativos em nós, introduzindo conhecimentos. Que, pelo menos no filme, você vê que, quero aprender a andar de helicóptero. Programa de andar em helicóptero. Pá! E a Trinity aprende rapidamente. Aprender Kung Fu. Pá! E vai lá o Neo e luta semelhantemente, até usando a técnica do Bruce Lee. Né, o jeito, a cena. Então, quer dizer, a ideia dessa simulação significa uma possibilidade, não uma certeza. E que tem gente estudando isso. A questão é essa, a gente não está falando que, pode ser. Tem estudos girando em torno dessa ideia de já existe um futuro e a gente é o passado em progresso. Exatamente. A Bianca comentou ali, ó, Black Mirror isso. Tipo mostra isso. Muito isso também. E só para finalizar, pessoal, o Matrix ele mostra muito da ideia de livre-arbítrio, que você tem escolhas para fazer durante toda a sua saga. Mas eu quero fazer só uma última referência, para a gente finalizar aqui. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, muito citado na série Dark, para quem está vendo a série Dark aí, ele fala que o homem é livre para fazer o que quiser, mas ele não pode querer o que quiser. Ou seja, ele é livre, só que as possibilidades que você tem para querer são limitadas. Então, esse livre-arbítrio existe a partir de onde, a partir de quando. Então, isso é uma coisa bem surreal. Olha o Bernardo aí, ó. Se for simulação, quem controla não vai deixar ninguém saber. Exatamente, Bernardo. E é o que Matrix mostra, né? Os agentes lá de Matrix justamente querem evitar as falhas. Quem viu o filme agora, também falou comigo, os déjà vus, né, o déjà vu, que falavam no filme lá, eram falhas na Matrix. Eles queriam impedir ao máximo essas falhas. Então, quem controla não vai querer que nós saibamos. Quem controla tá vendo minha live agora e tá justamente olhando para mim e pro Yuri agora e tá muito ressabiado com essa live nossa. Então, caso isso desapareça aí nos próximos dias, cuidado, cuidado. Agentes podem ter nos encontrado aí, exatamente. Quase, hein? Caraca. Exatamente. Mas é isso aí, Fere. Acho que foi ótimo. A gente falou bastante. Eu espero que tenham gostado aí, né?
Você quer falar suas finais considerações aí? Sim, acho que esse é um filme mais um que a gente faz para trazer alguma reflexão sobre o que estamos vivendo, como estamos, por que estamos. A ideia de poder conectar com outros filmes, séries, a galera interagiu aí, ó, mencionando outras, né, outras referências bastante pertinentes. O filme traz para nós uma percepção da realidade diferente, assim como o Poço trouxe, né, assim como o Parasita trouxe, a gente olhar por um prisma que não é o da vida comum, e sim daquilo que está na macro e microestrutura, né? Até a ideia aqui, por exemplo, do Matrix, você tem 1% da população mundial que sobreviveu, está ali em Zion, aquela população é uma forma de rebelião, luta, reflexão sobre quero viver diferente, quero conhecer a verdade, e que é talvez um reflexo do que a gente tem. Então, eu acho que o debate, as ideias que a gente trouxe aqui são muito pertinentes para isso, para trazer para cada um que assistiu aqui e que vai ainda assistir essa possibilidade reflexiva. E Mas, eu acho que cabe... pode falar. Yu, eu acho que o pessoal quer saber o próximo filme, hein? Acho que está na hora, hein, de você fazer aproveita uma enquetezinha aí. A gente vai fazer diferente essa semana, viu, galera? A gente recolheu as opiniões de vocês durante a semana, né, as citações de filmes, séries, documentários, né, tanto Ferê no Insta dele quanto eu no meu, e a gente decidiu fazer, devido a um empate, nós vamos fazer uma votação para qual vai ser o filme da semana que vem. E essa votação vai ser a partir de amanhã, e vai ser com 2 filmes, os mais votados, obviamente, bem diferentes nas suas intenções. Não, vamos colocar 24 horas para o pessoal votar. Tudo bem, tudo bem. Não, e aí, galera, os 2 filmes escolhidos são, de um lado, teremos Corra, um filme aí aclamado por boa parte da crítica aí, daqueles que obviamente sugeriram, com as suas temáticas, e de outro lado, teremos Coringa, a última produção cinematográfica baseada em um personagem do Batman e que trouxe aí também repercussões e debates por toda parte. E vai ser essa a nossa votação a partir de amanhã. Coringa e Corra. A partir do resultado vai ser a nossa próxima live na quinta que vem. Combinado, pessoal? Beleza? Então, Corra e Coringa serão os 2 filmes que promoveremos uma votação amanhã. Então, votem no filme preferido de vocês, para que a gente consiga realizar uma análise mais detalhada possível, que é o que está acontecendo nesses filmes que já passamos, né? Então, só para finalizar, queria agradecer todo mundo que participou da live, que comentou, que discutiu, que interagiu com a gente. Queria pedir para vocês também que, sempre que puderem, ajudem compartilhando o conteúdo nosso. As lives, elas são salvas no feed meu e do Yuri, então compartilhe as lives, divulgue para os amigos, porque isso ajuda muito ao projeto ter mais força, né? Então, se a gente quer discutir filmes legais com vocês, é bom que vocês também compartilhem para a gente conseguir ter mais força nesse cenário. Então, brigadão, valeu demais. Yuri, tamo junto, mais uma para conta. Valeu demais, irmão. Valeu aí, Ferê, valeu, galera. Até nosso próximo momento aí na próxima quinta, e não deixem de votar na enquete, beleza? Um abração a todos, até a próxima. Valeu. Fui.